E agora o Gustavo está chegando em um outro local, está me chamando, assim que tiver a imagem dele ao vivo, eu vou direto ali para a rodovia Deputado Cunha Bueno, porque a informação é que também tem um acidente por lá, tá? Envolvendo um caminhão. Ele está se posicionando lá? Tá comigo ao vivo? É isso, então assim que tiver ok, eu vou direto para lá. Tá com a gente? Vamos ouvir então o Gustavo Batista. Agora sim, Gustavo tá me ouvindo? Agora sim, chovia bastante, Gustavo tá se posicionando e ele entra ao vivo. Gustavo, detalhes, conta pra gente agora, notícia ao vivo, 11h53. Valentim, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral. Eu estou aqui junto com o Jorge Amarioli na rodovia Cunha Bueno. O Jorge vai mostrar nesse momento aqui, a gente mostra ao vivo a retirada, o resgate de um motorista que está preso nas ferragens. A informação que nós temos é que ele teria perdido o controle aqui na pista, chovia forte nas primeiras horas da manhã, e aí ele acabou perdendo o controle e foi cair nesta ribanceira que o Jorge Amarioli mostra pra gente. Um trabalho bastante difícil, mas a informação que nós temos aí é que esse motorista, que teria em torno de 49 anos, ele está bem, está consciente, mas está preso ali dentro da cabine. Até por isso existe todo um cuidado dos oficiais aqui dos bombeiros para retirar ele aí bem com vida, né? Assim como aconteceu até no acidente que acabamos de observar e acompanhar agora há pouco na rodovia Cândido Portinari. Então, nesse instante, quem passa aqui pela Cunha Bueno está aí no sentido da cidade de Pradópolis, sentido a usina São Martinho, né? Quem sai ali de Guariba, sai de Jabuticabal, muitas vezes passa por aqui até para cortar pedágio, né? Deve ter cuidado, porque o sentido, tanto para quem vai como para quem vem para cá, a gente observa nas imagens dos Jorge Amarioli, ele está fechado, né? A gente vê que o trânsito está sendo direcionado para o acostamento, né, no sentido para quem vai sentido Jabuticabal, e para quem está aqui no sentido Pradópolis, claro, existe toda uma redução também de velocidade, orientação, para evitar, claro, um novo acidente. Mas fato é que temos, infelizmente, mais um acidente grave envolvendo caminhões na manhã desta quarta-feira aqui na nossa região. Amarioli mostra mais uma vez o trabalho do Corpo de Bombeiros. Nós chegamos por aqui em torno de 15, 20 minutos atrás. Já estava sendo realizado esse trabalho difícil e detalhado ali, né? Claro, para preservar a vida deste motorista que está ainda dentro do caminhão, mas como a gente disse aí, né, a primeira informação é que sim, ele está bem, está com vida, né? Está somente com alguns machucados, está preso ali no meio das ferragens, até por isso todo este cuidado aí para que ele nada sofra, Valentim. Olha, você tá vendo imagem, mantém imagem para mim, ó, imagem do momento do resgate, o Gustavo tá ali, imagens do Jorge Amarioli, você acompanha imagens ao vivo, direto da rodovia Cunha Bueno, altura de Jaboticabal. Ó, essa imagem, você tá vendo aí, olha, o trabalho do Corpo de Bombeiros. Gustavo, então a informação, a gente tá vendo aqui uma imagem que realmente chama atenção, a informação é que esse motorista, ele continua ali nessa vala, ele continua ali, entre ali, a gente está vendo, tem galhos de árvores, tem também ali o momento que os bombeiros estão levando ali uma prancha para conseguir mobilizá-lo e colocá-lo sobre essa prancha, mas também tem as ferragens do caminhão. Então, Gustavo, só para a gente entender, ele continua ali no fundo aí dessa vala e os bombeiros estão fazendo com todo cuidado a retirada com calma desse homem que está sozinho, aparentemente, aí nesse local? Valentim, a informação que nós temos agora, inclusive os oficiais do Corpo de Bombeiros pediram para a gente ficar um pouco mais distante, porque este homem deve ser resgatado, retirado a poucos instantes de dentro lá do caminhão. A gente observou, inclusive, na imagem aí, o bombeiro já pegando ali a prancha, né, para poder retirar ali da melhor forma o motorista. Ele retornou a prancha novamente aqui para a pista, mas a informação que nós temos é que eles já conseguiram acessar a este motorista e ele deve ser retirado aí o mais breve, o mais rápido possível de dentro deste caminhão, Valentim. Situação, então, bastante delicada, claro, pela situação, envolve um caminhão, envolve um veículo de grande porte, envolve uma situação complicada, chove muito, chovia ainda mais agora há pouco aqui na rodovia
Cunha Bueno, né? Mas nesse instante a chuva está um pouco mais branda, mais tranquila, mas fato é que socorro rápido aqui, né, conseguiu resgatar aí com vida, né? Pessoas observaram que este caminhão estava ali nesta vala, neste ponto que fica bem próximo a uma usina de cana-de-açúcar aqui na região, e aí eles acabaram orientando, né, chamando aí o Corpo de Bombeiros, chamando a SAMU também está por aqui prestando apoio, Departamento de Estradas e Rodagens, e aí a gente consegue ter o socorro, né, o mais rápido possível, o mais breve aí deste motorista que ainda está nas ferragens, mas deve ser retirado o mais rápido possível daqui a pouco, Valentim. A gente observa aqui que nesse instante, inclusive, a rodovia ela está chegando a ser interditada em alguns pontos aqui, ó. Quem vinha, por exemplo, sentido Jabuticabal, estava bloqueado ali durante algum tempo o trânsito e agora foi novamente liberado, né? Estão sendo liberados aí os veículos, né, de acordo com a necessidade aqui, claro, de trabalho do Corpo de Bombeiros para que eles possam realizar o trabalho mais rápido, mais breve possível. Então, temos mais uma vez a imagem aqui do Jorge Zamarioli mostrando a situação aqui da rodovia Cunha Bueno e temos ali o Corpo de Bombeiros trabalhando e atuando para a retirada deste motorista que deve acontecer, né, em instantes aqui na rodovia Cunha Bueno. A gente observa mais uma vez o bombeiro vindo até aqui em cima, pegou o equipamento, né, está fazendo um novo corte. Na verdade, parece que ele está organizando, né, retirando todos os equipamentos e utensílios que foram utilizados até nesse instante para que seja realizado aí o resgate, né, a retirada deste motorista lá de dentro das ferragens. E este motorista deve ser retirado aí o mais breve possível. Nesse instante temos aqui o pessoal do Departamento de Estradas e Rodagens orientando aqui, né, até para evitar um novo acidente, porque tem muitos curiosos diminuindo a velocidade neste ponto onde nós estamos, Valentim. Então, chove muito, né, pista está escorregadia, tem até muita lama aqui, né, por ser uma área próxima de mata, então tem que tomar cuidado aí para evitar que um novo acidente aconteça. É isso que a gente não quer, né, Valentim? Zamarioli acompanha a orientação do Departamento de Estradas e Rodagens e a gente acompanha também o Corpo de Bombeiros nesse instante aí tentando resgatar, retirar, né, este motorista que está preso nas ferragens ainda aqui pela rodovia Cunha Bueno. Olha, vamos manter imagem ao vivo, você que está chegando agora na Record, notícia urgente, hein? A Record acompanha ao vivo o trabalho do Corpo de Bombeiros. No lado esquerdo do seu vídeo, imagens recuperadas do começo desse trabalho, o motorista que acabou caindo com esse caminhão, como o Gustavo falou, e vou pedir para o Jorge manter também aí essa imagem, movimento muito grande agora para quem ali sai de Jabuticabal, passa nesse trecho aí da Cunha Bueno, e nesse momento a imagem do lado direito do seu vídeo é a imagem do resgate. Os bombeiros, o SAMU, estão envolvidos ali diretamente. Aparentemente, como o Gustavo falou, o motorista está consciente e por isso os bombeiros têm todo o cuidado para retirar esse homem das ferragens. Como o Gustavo trouxe para a gente, ele estaria sozinho e olha, por sorte, outros veículos que passavam ali pela pista notaram que o caminhão havia caído nessa vala. Eu não sei se algum outro veículo teria fechado o caminhão ou algum outro veículo estaria envolvido também nesse acidente, mas o fato é que quando as pessoas passavam por ali, notaram que o caminhão perdeu o controle e acabou caindo nessa ribanceira. Não me parece algo muito fundo, né? Não me parece algo aí, esse lugar muito alto onde ele caiu, porém é uma vala e esse caminhão acabou ficando lá dentro, tanto que a gente nem consegue, Gustavo, daqui, né, claro, respeitando a distância pedida pelos bombeiros, e o Gustavo também, junto com o Jorge Zamarioli, tomando todo cuidado, porque ali o movimento, o fluxo de veículos agora, 12:02, é muito grande, mas a Record vai acompanhando ao vivo esse momento delicado. É um momento dramático do resgate desse caminhoneiro, até porque nós não sabemos a real situação dele ali dentro desta vala. Então, Gustavo, da onde nós estamos aqui, respeitando a distância aí pedida pelo pessoal dos bombeiros e, claro, também tomando todo cuidado, porque nós temos movimento da rodovia ainda liberado, mesmo que parcial, mas olha o tamanho dos caminhões que passam por aí. Então, todo cuidado com a nossa equipe, mas tentando acompanhar exatamente esse momento que está chegando agora na Record, um momento que todos esperam, a retirada desse motorista das ferragens, bem consciente, vivo, conversando com a equipe dos bombeiros,
Mas até agora, Gustavo, ainda não dá para a gente falar e precisar se isso deve acontecer em breve, apesar que os bombeiros me parece que já vão ali colocando até aquela manta, aquela capa térmica para conseguir retirá-lo aí em segurança do fundo desse buraco, Gustavo. Isso mesmo, eu acabei de falar aqui com um representante aqui da equipe do SAMU, da equipe que possivelmente deve levar ele para alguma unidade de saúde aqui na nossa região. Ele disse, Valentim, que por enquanto realmente o motorista ainda está preso, não conseguiu ser totalmente retirado lá do meio de todas as ferragens, mas ele já saindo de lá, já segue aqui para essa ambulância que já está posicionada aqui para retirar essa vítima, para essa vítima então ser resgatada, ser levada aqui possivelmente para Guariba ou para Jaboticabal, que são as duas cidades que têm aí UPAs e podem atender da melhor forma mais rápida este motorista, Valentim. E no momento agora, a gente pode observar ali que os bombeiros estão cortando mais um pedaço desta ferragem, né, ali da cabine deste caminhão, um momento bem complicado ali, né? A gente reforça aí que este resgate começou há pelo menos 40, 50 minutos atrás, permanece sendo realizado aqui na rodovia Cunha Bueno, né? Momento de bastante tensão, apesar, claro, do motorista estar sim consciente. Já existe a previsão para onde que ele vai ser levado? Para qual cidade? Ainda não existe a previsão, mas a equipe está aqui do SAMU, equipe de saúde estão preparada então para atender aqui este motorista quando ele for retirado lá da cabine do caminhão. Estamos aqui numa situação bem complicada por causa da chuva, tá frio, tá em torno de 15, 16 graus neste momento aqui, nesta região aqui próximo a Cunha Bueno, e temos aí um trabalho intenso, né, e trabalhoso aí destes oficiais do Corpo de Bombeiros que atuam aí incansavelmente para conseguir retirar este motorista de dentro da cabine. Não param, enquanto eles não conseguirem retirar este motorista lá de dentro, eles não param, né, até, claro, a questão de preservação aí da vida, da consciência. A gente não sabe, né, a situação também da consciência, como que ele está bastante assustado, bastante abalado diante dessa situação. É importante ele se manter ali consciente para ser não só retirado com vida, mas ser retirado bem ali, para que possa ser conduzido então para uma unidade de saúde aqui na nossa região, Valentim. Você que está chegando agora comigo na tela da Record, meio-dia 5, imagens ao vivo, hein? Imagens ao vivo, Gustavo Batista, junto com o nosso cinegrafista Jorge Zamarioli, acompanha o resgate dramático. Um resgate de um motorista que está ali, olha. Essa imagem ao vivo, você está vendo ali o Corpo de Bombeiros, o pessoal do SAMU, todo mundo envolvido, claro, são imagens que chegam pra gente aqui via internet, então como chove bastante ali na região de Jaboticabal, na região da rodovia Deputado Cunha Bueno, essas imagens vão oscilando, mas nós percebemos, como o Gustavo falou, todo o cuidado do Corpo de Bombeiros para retirar esse homem. Então, a princípio, a informação é essa, o caminhão que acabou ali na pista, por algum motivo, perdendo o controle, junto com esse motorista, o caminhão foi parar no fundo dessa vala, me parece ali uma ribanceira, tanto que a gente não consegue daqui ver o caminhão, mas nós estamos vendo, né, nessa imagem vários galhos que foram, várias árvores que foram arrastadas aí por esse caminhão. A gente não sabe se é um caminhão ainda de grande porte, mas a gente vê que existe todo um cuidado de equipes da concessionária, também equipes do SAMU ali da região e principalmente dos homens do Corpo de Bombeiros. Eles estão cortando ali não só as árvores, os galhos, que são galhos grandes, árvores grandes, galhos pesados, mas também tentando retirar esse homem que está preso ainda nas ferragens desse caminhão, tá? Você que está chegando agora na Record, continue com a gente, meio-dia 7, equipe da Record ao vivo, mostrando esse momento que é o momento crucial, o momento, olha só a imagem atrás, olha onde o caminhão passou, aí logo mais atrás a rodovia, ela continua liberada. Eu vou pedir para a gente dividir imagens, colocar imagem ao vivo e imagens também de agora a pouco do trabalho do Corpo de Bombeiros, porque essa imagem é ao vivo. Gustavo, esse trecho que o Zamarioli mostra é o trecho onde o caminhão acabou passando. A gente vê com uma violência tão grande que ele foi arrancando as árvores que estavam aí pelo caminho antes de cair aí nessa ribanceira, Gustavo.
Isso mesmo, isso mesmo. Agora o Zamarioli mostra bem aqui pra gente com detalhes por onde este caminhão trafegava aqui, como a gente disse, sentido a cidade de Pradópolis. A gente não sabe se ele veio de Jaboticabal para cá, né? Passou ali pelo retorno, né? Pela rotatória que tem para entrar em Guariba, e aí nesse trecho aqui, bem próximo já, uma usina de açúcar da região, ele teria perdido o controle. A gente não sabe da forma como esse motorista perdeu o controle, mas ele acabou caindo nesta ribanceira aqui e acabou batendo numa árvore. A gente pode observar que tem uma árvore de grande porte aqui sobre o veículo, né, que está dentro deste local. E aí, claro, diante de tudo isso aqui, toda uma dificuldade aqui para que este motorista seja resgatado com vida, seja resgatado bem, né, daqui seja levado para uma unidade de saúde aqui na nossa região. Eu me recordei agora há pouco, Valentim, para quem acompanha aqui o Balanço Geral, para a gente lembrar, não faz muito tempo, bem próximo de onde nós estamos, teve um outro acidente bem semelhante a este aqui. Só que da outra vez a carga, né, a carreta acabou caindo sobre a cabine e o outro motorista acabou perdendo a vida. Neste caso agora, de hoje, desta quarta-feira, então, notícia por enquanto positiva, boa. Claro que a gente aguarda a total retirada aí deste motorista, a confirmação dos bombeiros a respeito da saúde dele, mas fato é que ele está consciente, está bem, estaria somente preso pelas pernas ali por algum local, né? Então, por isso, existe toda uma dificuldade para retirar ele completamente lá, porque ele estaria ali envolvido nestas ferragens, Valentim. E aí a gente segue, claro, acompanhando para estar trazendo aqui para o nosso telespectador do Balanço Geral toda essa situação. A gente tem por aqui Departamento de Estradas e Rodagens, temos por aqui uma grande equipe do Corpo de Bombeiros, temos por aqui também a Polícia Militar, que acabou de chegar neste instante aqui, claro, para registrar esta ocorrência, e temos de prontidão uma ambulância do SAMU, que deve aí, a qualquer momento, retirar este motorista que ainda está preso nas ferragens aqui às margens da rodovia Cunha Bueno. Olha, uma imagem realmente, todo mundo agora, a Record, com essa imensa audiência, acompanhando detalhes, momentos que são momentos ao vivo, mais momentos dramáticos do resgate desse homem, tá? A princípio, então, a nossa equipe, claro, o Gustavo continua no local, tá? Eu vou fazer o seguinte, Gustavo, vou tentar aqui, eu preciso seguir aqui com o balanço, mas eu quero voltar com você porque nós precisamos dessa imagem da retirada do motorista, tá? Nós precisamos, quem tá em casa agora aflito, né, já aqui pensando na recuperação, na saída bem desse homem. A princípio, as primeiras informações, como o Gustavo falou, é que ele estaria consciente, conversando, mas é uma grande força-tarefa para conseguir retirá-lo ali desta vala, imobilizá-lo nessa prancha e retirá-lo com segurança para evitar qualquer outro problema mais grave na hora da remoção desse motorista. A princípio ele estaria sozinho e a gente vai fazer o seguinte, eu vou só aqui dar um recado rápido e eu continuo. Gustavo, continua aí, por favor, eu peço para você, para o Jorge Zamarioli, porque a nossa grande audiência nesse momento acompanhando o Balanço Geral, está todo mundo aqui ansioso e aflito para que esse homem saia desse lugar bem, saia aí do fundo dessa vala, das ferragens desse caminhão. A gente não consegue nem ter a dimensão do caminhão que é, para você ver o local difícil onde esse homem caiu, tá? É uma vala realmente ali até profunda. Nós estamos acompanhando direto da rodovia Deputado Cunha Bueno o resgate complicado desse motorista de caminhão. São imagens ao vivo via internet, você acompanha aí desse local, imagem ao vivo, mantenha ao vivo para mim na tela, por favor. Agora 12h20, ó, você tá vendo um resgate complicado. Gente, ali no meio desse emaranhado de galhos tem um caminhão e dentro desse caminhão está esse motorista ainda preso às ferragens, tá? Nossa equipe está ali acompanhando, é um resgate dramático, um resgate delicado para que esse homem, que as primeiras informações que chegaram, ele teria perdido o controle da carreta no momento desse caminhão. Na hora que ele perde o controle, ele cai nessa vala ali na região de Jaboticabal e a nossa equipe acompanha porque outros motoristas que passavam viram o caminhão descontrolado caindo nessa ribanceira e acionaram o Corpo de Bombeiros, graças a Deus, porque você vê que é um local que a gente nem consegue enxergar o caminhão, mas outros motoristas que passavam por aí repararam no acidente, avisaram o Corpo de Bombeiros, os bombeiros foram até o local e a princípio a informação é que esse homem está lúcido, está consciente, está conversando, porém as pernas estão presas nas ferragens do caminhão, tá? E os bombeiros
fazem um trabalho delicado, um trabalho complexo, um trabalho minucioso para conseguir retirar esse homem sem agravar o estado de saúde dele. Por isso, é um trabalho demorado, mas um trabalho feito por profissionais de muita competência, os anjos do asfalto, que são os bombeiros. E ainda hoje, a gente volta com mais detalhes. O Gustavo está lá. Daqui a pouquinho eu vou com mais informações ao vivo, direto desse resgate dramático. Nesse momento, a imagem que você vê, meio-dia 22, esse homem continua lá. Em outros pontos da região, chove forte. A gente espera que na região de Jaboticabal a chuva dê uma trégua, pelo menos até a retirada desse homem para o trabalho dos bombeiros. Gustavo, alguma nova informação? O motorista desse caminhão continua ainda preso às ferragens no fundo dessa vala, Gustavo? Valentim, o motorista continua ainda preso lá na cabine do caminhão e nesse instante o Corpo de Bombeiros tenta uma outra estratégia. A viatura aqui da corporação neste momento, a gente vê que está liberando ali, né, uma corda de aço que vai ser colocada lá na cabine. Possivelmente, a informação que nós temos, para tentar puxar e retirar ali a parte da cabine que está lá, fazendo com que este motorista fique preso no meio destas ferragens. A gente vê um trabalho aqui, em conjunto, né, do Departamento de Estradas e Rodagens, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, todo mundo atuando neste momento aqui, né, para tentar retirar então este motorista o mais rápido, o mais breve possível, mas até este momento não conseguiram ainda tirar ele daqui. Agora há pouco a gente teve a confirmação de que é uma carga de farinha, a carga aí que ele levava e passava aqui pela rodovia Cunha Bueno. Então, possivelmente, ele iria levar para alguma cidade ou da nossa região ou de alguma outra região, mas utilizou aqui a rodovia Cunha Bueno como um atalho para conseguir aí fugir do pedágio, claro, e acessar o outro ponto aqui da rodovia para conseguir chegar até o destino. Neste momento, o trânsito está bem mais carregado por aqui. A gente observa que, para quem segue sentido Jaboticabal, está aí tendo que seguir pelo o acostamento. Já quem segue sentido Pradópolis, a pista ela foi estreitada aqui, né, neste momento, e aí logo mais à frente, como a gente observa nas imagens do Jorge Amarioli, o motorista pode seguir então destino para a viagem, mas ainda momentos de muita tensão aqui do Corpo de Bombeiros para tentar retirar então este motorista das ferragens. A Amarioli vai mostrar mais uma vez esse trabalho em conjunto, equipe, como a gente disse aí, tem bombeiro, tem SAMU, tem DER, tem também a Polícia Militar, todo mundo aqui de certa forma ajudando de alguma maneira para tentar retirar este motorista o mais rápido possível, Valentim. Então a informação agora é outra, hein? Atenção, os bombeiros mudaram a estratégia, eles ficaram por muito tempo, vários minutos tentando retirá-lo, ali meio que um trabalho braçal, né? Tentando ali aos poucos, com as mãos, retirando os galhos e com os equipamentos que eles têm para tentar cortar ali, né? Muito provavelmente aquele alicate hidráulico, né? Para conseguir tirar esse motorista que estaria com as pernas presas ainda na cabine do caminhão. E agora eles mudam a estratégia. Eles vão usar aparentemente ali, com o apoio do DR e outras equipes que estão no local, um cabo para tentar puxar essa parte da cabine onde estaria a perna presa do motorista. Olha que trabalho delicadíssimo, complicado, porque eles precisam fazer isso de uma forma com que esse homem ele não sofra ainda mais lesões, não se machuque ainda mais, com que a cabine ela se movimente de uma maneira devagar, né? Uma maneira aí não brusca, para não piorar a situação dele, né? E também, ali fora isso, tem a questão da carga, que é uma carga de farinha, uma carga pesada, e os galhos e as árvores que também estão em torno ali desse motorista. Olha só a dificuldade. Na verdade, ali um quebra-cabeças, um jogo de muita inteligência que os bombeiros vão tendo que aos poucos ir tirando, né, todos ali os empecilhos para retirar esse homem do fundo dessa vala. Ô Gustavo, e a informação então que ele está sozinho, já foi confirmada, ele estaria ainda consciente e também
a gente daqui não dá para ver, não sei se daí ao vivo, onde você está, se dá para ver o caminhão. Se seria, como é uma carga de farinha, imagino eu, que é um caminhão baú, é isso, um caminhão de não tão grande porte, porque daqui não dá para ver, e ele teria caído aí nesse local. Tem mais alguma outra informação que você apurou pra gente aí, ó? E a rodovia continua parcialmente interditada, Gustavo. Isso mesmo, a rodovia continua parcialmente interditada. Não é um caminhão baú, pelo que a gente consegue observar que é uma carreta que sim que está com uma grande carga aí de farinha, né? E ainda bem, né, que neste caso aqui, pelo que a gente consegue observar, a carga ali dessa farinha não caiu toda sobre este motorista, como já aconteceu em algumas outras ocorrências, inclusive que eu já acompanhei em rodovias aqui na nossa região, né? E aí, diante dessa situação, claro, todo cuidado aí é possível, né, para que este motorista seja retirado, então, não somente, claro, com vida, ele está consciente, mas saia dali bem, né, com a parte da saúde e não saia com mais fraturas, né, que possa ter sofrido aí diante desta ocorrência, diante deste acidente, Valentim. A gente já tem, então, pelo menos, né, pelas minhas contas aqui, 1h30, no mínimo, aí de trabalho do Corpo de Bombeiros, né, para tentar resgatar, para tentar retirar este motorista, e todo cuidado ali continua, então, para que ele saia da melhor forma possível e siga diretamente para um hospital ou para uma unidade de saúde aqui na nossa região. Gustavo, do ponto que você está aí, você consegue visualizar esse motorista? Você chegou a ver realmente ali? Porque daqui a gente fica até assustado, porque tem muitos galhos ali onde os bombeiros estão, e essa carga também que você falou bem, ele poderia ter, em outros casos que nós mostramos aqui, motoristas que morreram soterrados pela própria carga, né? Ficam ali asfixiados, porque nesse caso é uma carga de farinha. Mas da onde você está, você conseguiu ver onde está esse motorista? Porque a impressão que dá é que ele realmente está muito lá no fundo, a gente não consegue ver nem a cabine do caminhão, a gente respeita a distância, é claro, né, dos bombeiros, estão ali trabalhando, mas esse homem, ele estaria dentro dessa cabine, ainda aí no fundo dessa vala, eles vão tentar puxar essa cabine com ele preso nela ainda, é isso? Olha só, Valentim, de onde eu estou aqui, inclusive o Corpo de Bombeiros pediu uma certa distância para a gente não consegue observar, não consegue identificar este motorista lá dentro desta vala. É claro que está ali, está numa profundidade, né? Até por isso existe toda essa complicação aqui no resgate, por ser um local que, como a gente observa, é abaixo até o nível aqui da pista, da rodovia Cunha Bueno, onde nós estamos, e tudo isso traz uma certa dificuldade aí. Tem a questão da chuva, é um ponto aqui que tem bastante barro, porque é uma área de mata, e tudo isso traz um certo ponto de dificuldade para que os bombeiros possam aí retirar este motorista bem, né, com vida, né, da melhor forma possível aqui neste acidente. A gente observa agora mais uma vez os bombeiros se reunindo aqui, né, no ponto mais acima, parecem conversar, parecem ali planejar, detalhar algum tipo de plano aí para tentar retirar este motorista, mas fato é que até agora aí, passada pelo menos 1h30 aí, eles não conseguiram então retirar essa vítima de dentro dessa vala, Valentim. Olha, isso é preocupante, Gustavo, muito preocupante. O tempo, ele conta contra, mas os bombeiros, a gente percebe a preocupação dos bombeiros, tá? Quando nós entramos com as imagens, nós temos imagens recuperadas, vou pedir para dividir a tela com imagens recuperadas, para você ver que os bombeiros, eles estavam usando a estratégia manual, tá? Estavam tentando ali, com as mãos, acessar esse motorista e, claro, com os equipamentos que eles têm. Mas ali, ó, você tá vendo, estão ali ajoelhados, abaixados. Essa imagem do lado esquerdo é a imagem do começo do resgate. Então, eles estavam com muito mais ali afinco em cima para conseguir tirar esse homem, com a esperança de conseguir fazer isso de uma maneira mais fácil. Mas agora a imagem ao vivo, no lado direito do seu vídeo, essa imagem ao vivo, mostra um outro cenário, uma outra cena. Os bombeiros começam a conversar entre si e a conclusão, a princípio, pela imagem que passa, né, a tensão, a preocupação, é que a primeira estratégia usada não deu certo.
Então agora eles começam a se reunir, começam a conversar e aí eles vão tentando, claro, no meio de tudo isso, tranquilizar esse motorista, porém, eles vão tentando encontrar uma estratégia dado o grau de dificuldade, como o Gustavo falou, ele está ali do lado, né, a poucos metros desse barranco, dessa vala onde o caminhão caiu. Porém, a gente não consegue ver, nem o Gustavo que está ali ao vivo, não consegue enxergar a cabine do caminhão. Então, o que a gente imagina? Que com o peso dessa carga, graças a Deus a carga não soterrou o motorista, mas com o peso desse caminhão, que é uma carreta, a gente imaginava até um caminhão menor, um caminhão baú, mas o buraco me parece que é muito grande, e aí ele foi engolido por essa vala, né? Ele está lá no fundo. Então, os bombeiros usam até uma corda para conseguir descer um pouco mais e chegar perto da cabine, mas agora a movimentação é bem menos intensa, Gustavo. Então, o que preocupa é isso, que os bombeiros vão fazendo um verdadeiro jogo de xadrez para conseguir chegar até o motorista e retirá-lo, só que agora me parece que a situação é muito difícil, muito complicada e eles vão tentando encontrar uma alternativa, porque o lugar aí realmente é muito difícil o acesso para chegar a essa cabine, Gustavo. Isso mesmo, a gente conseguiu observar agora há pouco aqui, que me parece que tem algumas sacarias ali bem próximas de onde está a vítima. Até por isso o oficial do Corpo de Bombeiros foi até do outro lado agora para tentar retirar essas sacarias ali, né, para possivelmente na sequência chegar até a este motorista. Então a gente tem ali, claro, além da cabine, além da parte das ferragens ali, onde este motorista está preso, tem também a parte da carga, possivelmente, que acabou invadindo a cabine, e isso está, claro, dificultando, prejudicando aí para que este socorro fosse o mais rápido possível aqui na rodovia Cunha Bueno. A gente observa agora que tem alguns oficiais do lado de lá, alguns do lado de cá, eles me parecem estar retirando esta sacaria, neste momento, e aí a gente deve, daqui a pouco, estar retirando este motorista. Neste momento, o Zamarioli conseguiu aqui acessar este motorista aqui pela imagem. A gente consegue observar que ele deve, então, ser retirado o mais rápido possível. A gente vê que ele está consciente ali, né, Valentim? Neste momento, acaba de aparecer ele ali, para quem observa a gente aqui dentro do balanço geral, ele está de boné ali, né? Me parece que realmente é a parte inferior, né? As pernas dele que continuam presas nesse instante. A equipe do SAMU já se prepara neste momento, inclusive com a médica aqui, os socorristas, para a retirada deste motorista, né? Que deve acontecer em instantes aqui neste ponto, né? A gente consegue observar ali o socorrista disse que não deve ainda acontecer da retirada neste momento, porque ainda está numa situação difícil, mas é claro que todo cuidado é pouco, todo cuidado ali é indispensável para que esta vítima aí desse acidente seja retirada aí bem aqui, que tenha aí a preservação, né, dos membros inferiores, das pernas, né? A gente não sabe o que está preso realmente ali, se é somente a perna, se é talvez o pé dele, mas ele ainda está preso neste momento aqui, dentro da cabine deste caminhão. Então temos aí um avanço, a gente consegue observar ele aqui do lado de fora, aparentemente ele aparenta estar com dor, ali conversando com os socorristas, conversando também com os oficiais do Corpo de Bombeiros. Um momento de tensão, né, para a retirada dele, mas deve ser retirado possivelmente em alguns minutos aqui dessa ocorrência da rodovia Cunha Bueno. Ele acaba de olhar aqui pra gente, né? Tá, como a gente pode observar, tá consciente ali, possivelmente então, até pela imagem dele, realmente não é um ferimento grave, mas ele está preso ali nas ferragens aí, claro, cabe a todo esse cuidado aí por parte do Corpo de Bombeiros para que ele seja retirado da melhor forma possível, Valentim. Olha, uma imagem impressionante, hein? Uma imagem que os nossos Jorge Zamarioli, que o Gustavo Batista, a imagem que eles conseguiram, ela traz muito bem o drama vivido por esse homem nesse momento. Tá
tá? Você vê que ele tá ali consciente e ele vai acompanhando toda a dificuldade dos bombeiros para conseguir retirá-lo dessas ferragens. Ali é uma situação complicada, agora eles pedem a prancha, ó, e você vê que ele tá ali acompanhando, mas o trabalho é muito delicado, um trabalho muito minucioso, porque ele tem os membros inferiores, aparentemente ou o pé ou as pernas, ainda presas ali em meio. Olha, é um buraco, é uma vala, ele ficou espremido ali no meio, e olha, ele sobreviveu. É um milagre, tá, gente? Onde ele caiu ali é um verdadeiro milagre. Eles estão há mais de uma hora tentando retirar esse homem. Renata Modesta, só me informa meu tempo aqui para eu saber se eu sigo, porque agora me parece que chegou ali a maca, né? Eles vão descer ali, chegar a equipe do Corpo de Bombeiros para tentar retirar esse homem e o Gustavo também, para saber se agora a gente vai ter essa imagem, a imagem da vida, tá? A imagem da vida, a imagem do homem sendo retirado aí desse local, dessa vala onde ele está preso, tá? Você vê ali, os bombeiros agora conseguiram descer ali a maca, né? Aquela prancha para estabilizar e imobilizar esse homem sobre essa prancha e aí retirá-lo com calma. Então, Gustavo, aparentemente a equipe médica está pronta e eu quero agradecer a imensa audiência. Tem muita gente agora ligada na Record, fazendo aí a sua oração, torcendo para que esse homem saia bem daí, desse local onde ele está. Gustavo, então aparentemente a equipe médica preparada, bombeiros no local, a prancha já está lá, nós vimos ali até o alicate hidráulico usado para cortar as ferragens, nós temos ali, além das ferragens, parte da carga, como o Gustavo falou, sacos de farinha e também galhos e árvores pesadas que caíram no momento em que o caminhão desgovernado caiu nesse buraco. Então agora, aparentemente, questão de minutos, se Deus quiser, para retirar esse homem que me parece estar sendo agora preso a essa prancha, Gustavo. Isso mesmo, Valentim. A gente observou aí nas últimas imagens a maca, né, que foi levada ali para imobilização. Temos também o preparo do socorrista, juntamente com o oficial do Corpo de Bombeiros. Possivelmente esse homem já foi estabilizado ali, já é possível retirar este homem de dentro desta vala aqui, mas claro que é importante que ele saia dali imobilizado, né, claro, para preservar aí a saúde dele, para preservar possíveis ferimentos que esse homem possa ter sofrido. Então não pode tirar ele, puxar ele de qualquer forma deste ponto onde ele está ali preso nas ferragens. Jorge Zamarioli mostra com detalhes. Então temos lá o Corpo de Bombeiros atuando na estabilização deste homem ali na maca. Em instantes ele deve ser retirado aqui deste buraco na rodovia Deputado Cunha Bueno. A gente reforça mais uma vez para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral, quase 2 horas aí, pelo menos cerca de 2 horas de trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros, acompanhado aqui do SAMU, da equipe médica que já está pronta aqui neste momento aí para que este homem seja levado o mais rápido possível, o mais breve, para uma unidade de saúde aqui na nossa região. Vou tentar confirmar. Já sabe para onde que ele vai? A gente não sabe ainda. Ainda não é possível saber para onde este homem vai ser levado, mas já tem a maca já preparada aqui do lado de fora. O SAMU já está esperando aí a vítima. Eles pedem agora um pouco de distância aqui da nossa equipe, claro, para preservar aí todo o resgate, todo o trabalho que está sendo realizado neste momento. O homem deve então ser retirado ali. É um homem que a gente volta a reforçar que ele tem entre 40 e 50 anos, levava essa carga de farinha aqui pela rodovia Deputado Cunha Bueno. A gente não tem ainda a identificação dele, nem qual que seria a origem, qual o destino deste motorista aqui, passando por essa rodovia aqui na nossa região. E aí a gente observa neste momento, a gente vai agora afastar um pouco aqui o pedido, inclusive, do Corpo de Bombeiros e também da equipe médica, do SAMU. A gente vai acompanhar um pouco mais a distância ao final deste resgate, Valentim, até para a questão segurança nossa, claro, e socorro aí desta vítima que está aqui na rodovia Deputado Cunha Bueno. A gente volta daqui a pouquinho, então, diretamente aqui no Balanço Geral, Valentim. 12h57, a imagem do dia. Imagem ao vivo, motorista nesse momento sendo colocado na prancha, Gustavo.
já está sendo colocado na prancha, inclusive a equipe médica que está por aqui, socorristas comemoram aí, claro, o desfecho de todo esse trabalho. A gente consegue observar que ele já está lá na prancha, deve ser colocado agora em uma maca aqui do Corpo de Bombeiros e seguir aqui, claro, para a unidade do SAMU. A médica já está neste momento aqui aguardando do lado de fora. Aí a gente vai seguir a orientação, inclusive aqui dos bombeiros, da equipe médica, né, deixando um pouco de distância aqui em relação a tudo que está acontecendo, mas a gente já consegue então observar aqui nas imagens do Jorge Amarioli, este homem está já na prancha, está sendo retirado de dentro então da cabine, nesse instante vai ser colocado aqui para o lado de fora, né, para receber os primeiros socorros. Então temos aí, né, cerca de 2 horas de muito trabalho aí por parte então do Corpo de Bombeiros, com todo o cuidado necessário para que este homem que sofreu esse acidente, estava consciente, estava bem, claro, mas estava com parte do corpo preso nas ferragens, pudesse ser retirado o mais rápido possível. Nesse momento a gente vai afastar mais um pouco aqui, claro, para que este homem receba os primeiros socorros agora da equipe médica, depois de ser retirado aí pela equipe do Corpo de Bombeiros de dentro desta vala aqui na rodovia Cunha Bueno. A gente vê que tem uma outra maca ali que vai ser retirada, de onde ele vai ser retirado ali nesse instante, né, para ajudar, né, ele ser colocado aqui do lado de fora, Valentim, para que ele receba todo o cuidado possível. Ele, inclusive, já está mobilizado nesta prancha, vai permanecer imobilizado nesta outra prancha que tem aqui, essa maca que tem do Corpo de Bombeiros. E aí, como a gente disse, ser encaminhado aqui, né, para essa unidade do SAMU, ambulância que está desde o primeiro momento aqui aguardando do lado de fora, com toda a equipe de socorristas, equipe médica, para que ele seja retirado com vida, bem, e seja encaminhado para uma unidade de saúde aqui na nossa região. Ainda não existe ainda a confirmação da unidade de saúde dele, porque ele vai passar, logo que ele for retirado aqui deste buraco, Valentim, pela avaliação médica. E aí, de acordo com a avaliação médica, de acordo aí com o direcionamento das unidades de saúde, ele vai ser direcionado ou para uma UPA ou para um hospital especializado aqui na nossa região, Valentim. Olha, os bombeiros vão ali, aparentemente, né, colocando ali uma corda para ajudar a içar, a tirar, né, essa maca lá de baixo com segurança, porque ele ainda, claro, graças a Deus, a imagem da vida, a imagem do trabalho do Corpo de Bombeiros, um trabalho incansável, delicadíssimo para retirar esse homem sem prejudicar ainda mais o quadro dele de saúde, porque ali os bombeiros tiveram que tomar todo cuidado porque ele estava com as pernas ainda presas dentro dessa ferragem, dentro dessa cabine, desse caminhão carregado com farinha. Então você que está chegando agora aqui na Record, continue com a gente. Nós estamos acompanhando desde as 11h30 da manhã esse trabalho complicado. São mais aí quase de 2 horas que os bombeiros foram até esse local, esse ponto onde o acidente aconteceu, rodovia Deputado Cunha Bueno, na altura de Jaboticabal, e a nossa equipe ali com muita competência, o Jorge Amarioli nas imagens e o Gustavo Batista nas informações. Eles estão acompanhando também, assim como eu, assim como você que está em casa, também ali torcendo para que esse homem saia bem desse local, um local de muito difícil acesso. O caminhão desgovernado caiu ali nesta vala, nessa pequena ribanceira, e ele ficou prensado ali dentro da cabine. E aí agora os bombeiros, eles vão fazendo ali com uma corda, vão ali dando um laço, né, os bombeiros, com toda a segurança, porque agora o novo desafio é conseguir suspender essa prancha com o motorista que já está preso ali, mobilizado em uma primeira prancha, né, em uma maca, para ser colocado nessa prancha e ele ser içado, ele ser puxado com todo cuidado para não ter nenhuma batida, nenhum solavanco mais forte e trazido até o acostamento e depois colocado aí sim nessa maca principal do SAMU e resgatado e levado pela ambulância até a unidade de saúde mais próxima. Então, Gustavo, agora é um outro trabalho, né? Esse homem já está na maca, nós vimos que uma imagem que ele tinha até mais aproximada aí, que ele estava até segurando uma chave. E aí agora sim, ó, dá para ver que eles estão justamente fazendo isso, Gustavo, passando os laços, aí os nós que os bombeiros dão com toda a segurança, todo cuidado, para conseguir puxar essa maca em segurança e suspender esse motorista, levando ele até o acostamento, Gustavo. Isso, Valentim. A gente vê agora tudo aquilo que a gente acabou de comentar.
a prancha e essa outra maca que tem para ele ser retirado lá desta vala, todo esse trabalho sendo realizado neste momento aqui por parte do Corpo de Bombeiros. A gente vai tentar acessar aqui um outro ponto aqui para a gente poder acompanhar aí esse resgate. Situação bem dramática até agora há pouco. Claro, agora é uma situação aí mais estável, né? Agora é somente de retirada e içar este homem que ainda está ali, claro, próximo ao caminhão, mas existe todo o cuidado. A gente consegue observar as imagens dos Jorge Zamarioli, que é um lugar, olha só, é escorregadio, né? Ali a gente tem toda uma vala e a gente tem muita terra aqui. E aí, como choveu muito nas últimas horas, pode existir ali né, algum escorregão, algo ali que possa provocar um outro acidente aqui. E por isso que os bombeiros estão tendo todo este cuidado, então, para que ele seja colocado nesta maca, seja içado e seja, enfim, retirado desta vala aqui às margens da rodovia Cunha Bueno e finalmente levado para uma unidade de saúde aqui na nossa região. Tá, esse momento, então, os bombeiros vão ali, faltam aí poucos segundos, minutos, a gente vai tentar acompanhar essa retirada, é claro, tem muita coisa ainda hoje no nosso balanço geral, e essa imagem, agora 1h04, é a imagem do resgate, tá? Você tá vendo que os bombeiros, eles vão ali agora tentar colocar esse homem sobre essa outra prancha, ele já está, agora sim, ó, e como o Gustavo falou, é um ponto ali muito escorregadio, muito delicado. Os bombeiros, por que eles não fazem isso no braço, Valentim? Eles têm força para isso. Porém, um pisão errado ali, um escorregão, pode colocar todo esse trabalho, esse cuidado, né, por água abaixo. Colocar esse trabalho de retirá-lo com todo o cuidado para estabilizar e evitar qualquer uma lesão mais grave. A gente não sabe como que ele tá, né, como tá a perna, como tá a coluna desse homem na hora da batida. Então, ele tem que ser retirado com todo cuidado. E por isso que os bombeiros optaram, então, não levá-lo. Porque você tá vendo, ó, até sem nenhum peso, o bombeiro tem que subir ali de joelhos. Ele vai engatinhando para conseguir passar, porque ali tem muito barro, muita terra. E agora, então, eles optaram por colocar nessa prancha. E aí, esse homem vai ser suspenso e levado até ali o acostamento. Você tá vendo que ele tá consciente, claro, muito assustado, né? Imagina só, a vida passa toda ali pela frente dos olhos, no momento que você se envolve em um grave acidente como esse, mas são 2 horas que os bombeiros vão tentando acalmá-lo para evitar qualquer trauma também maior psicológico, além do trauma físico que ele já sofreu, porque ele ficou ali um bom tempo preso ali, infelizmente, às ferragens desse caminhão. Gustavo, a gente continua acompanhando aqui, claro que os bombeiros, eles vão tomando todo o cuidado, né, para conseguir colocá-lo nessa prancha, e a gente vai já mostrar essa imagem do momento do resgate, tá? E Gustavo, agora sim, esse homem é colocado na prancha, 1h07, a imagem do resgate, a imagem da vitória, a imagem da vida. A equipe vai comemorar um resgate difícil de mais de 2 horas, Gustavo. Isso mesmo, Valentim. Neste momento, a gente consegue observar que ele já foi colocado naquela maca, né, outra prancha, né, que tem ali do Corpo de Bombeiros. Por que naquela hora não foi possível colocá-lo lá? Porque a corda que tinha para puxar, ela era um pouquinho, era menor. E aí agora eles colocaram uma corda maior e estão neste momento aí já retirando, puxando então esta prancha onde está este motorista aí depois deste resgate aqui nas margens da rodovia Deputado Cunha Bueno, né? Então momento, depois, claro, de muito trabalho para resgatá-lo, agora a gente tem aí uma força-tarefa, né, por todos os oficiais que estão aqui do Corpo de Bombeiros para terminar então a retirada dele e ele então seguir para atendimento em uma unidade de saúde aqui na nossa região. Já temos ele aqui já bem próximo do guarda-reio, da defensa metálica. Neste momento ele deve ser colocado agora na maca e seguir dentro da ambulância do SAMU para uma unidade de saúde, uma UPA ou um hospital aqui na nossa região. Momento de bastante felicidade de todos que trabalharam neste resgate, DR, bombeiros, o SAMU, Polícia Militar. O último esforço de todo mundo aqui para que ele seja, então, colocado nesta maca e siga para uma unidade de saúde para o atendimento a partir de agora, né, com uma médica que vai avaliar a real situação de saúde deste motorista, Valentim.
A gente consegue observar aqui de longe, ele sim está com algumas fraturas nas pernas, como a gente havia adiantado logo no início aqui dentro do balanço geral. Existe toda a estabilização agora para que ele seja colocado na maca e logo em seguida na ambulância do SAMU. A médica neste momento atua ali, já inclusive na primeira avaliação da vítima para saber qual que é a situação desta vítima. A gente consegue observar pelos gestos ali, a vítima permanece ainda consciente, mas pelo jeito está, claro, muito abalada diante de tudo o que aconteceu. Corpo de Bombeiros, então, nesse instante, terminou o trabalho e agora começa o trabalho dos socorristas aqui do SAMU, da médica. E neste instante, inclusive, volta a chover forte aqui na rodovia Deputado Cunha Bueno. Neste momento, inclusive, parte da rodovia está fechada. A gente consegue observar, então, finalmente, colocado na maca e deve agora, finalmente, seguir aí para atendimento médico, possivelmente atendimento médico hospitalar para avaliar a real situação deste homem. A gente não tem identificação dele, sabe que ele tem entre 40 e 50 anos, trafegava aqui pela rodovia Deputado Cunha Bueno, sentido cidade de Pradópolis. Mais uma vez, comemoração aqui dos socorristas e profissionais do Corpo de Bombeiros. Então, desfecho feliz, positivo, que nós acompanhamos ao vivo aqui dentro do Balanço Geral, Valentim. Jorge Amarioli fazendo as imagens aqui. A gente vai ver se tem algum oficial do Corpo de Bombeiros que pode falar com a gente nesse instante. É claro que eles estão até cansados. Alguém dos bombeiros pode falar com a gente agora aqui? Pode, eu vou chamar o tenente para... O tenente vai falar com a gente aqui. Eu vou procurá-lo nesse instante, Valentim. E mostramos esse desfecho aí. Então, ele está nesse momento aí sendo avaliado, este motorista, dentro da ambulância do SAMU, e deve já sair daqui direto, né, para atendimento médico hospitalar. Eu vou ver se eu consigo acessar aqui o tenente para dar informações para a gente a respeito de toda a situação, de tudo o que aconteceu, de todo esse trabalho aqui realizado por parte dos bombeiros, por parte do DR, agora por parte também do SAMU. A partir desse instante, eu vou tentar localizar aqui o tenente para a gente poder falar com ele. Tudo bem? Tudo bem? Ô, meu amigo, tenente. O tenente aqui, vou ver se eu consigo aqui falar. Tudo bem? Tudo bem, tenente? Tudo bem. Estamos aqui ao vivo dentro do Balanço Geral. Qual que é a avaliação que o senhor faz a respeito, né? Como que o senhor pode, qual foi a real dificuldade, os pontos mais complicados, né, nesse socorro? Essa é uma ocorrência de salvamento veicular pesado. A gente tem ali uma carreta com 33 toneladas que tombou na ribanceira. Para dificultar um pouco mais o nosso trabalho, uma árvore de grande porte caiu em cima da carreta, fazendo com que o motorista ficasse preso nas ferragens. Foram algumas horas até a gente conseguir fazer o acesso ao motorista e a extração dele de dentro da cabine do caminhão, porque tinha muita carga toda sobre a cabine. Foi necessário, antes de chegar na cabine, cortar a árvore, que é extremamente pesada, para que a gente conseguisse começar a cortar a cabine. Então, uma ocorrência extremamente complexa. Graças a Deus ele estava estável, permaneceu consciente, orientado o tempo inteiro, conversando com a equipe, conseguindo movimentar as pernas, falando da família. Então, felizmente, a gente conseguiu fazer esse trabalho e agora ele está sendo socorrido. Ele conversava com vocês? O que ele falava que aconteceu? Ele estava desorientado? Como que ele estava? A gente, na verdade, não entrou na razão de ser do acidente. A gente ficou o tempo inteiro tentando manter ele orientado, conversando para ver se ele tinha um rebaixamento, se ele começaria a perder a consciência, caso em que a gente colocaria o médico lá com mais urgência. Mas como ele estava consciente, orientado o tempo inteiro, a gente permaneceu conversando com ele até que a gente conseguisse fazer a extração. A gente observou que em certo momento vocês estavam cortando a cabine e depois vocês tiveram que usar a viatura para puxar. O que foi esse momento que vocês usaram o cabo de aço? A gente tem aqui um guincho que tem capacidade de carga de 12 mil libras.
Então é uma força a mais que a gente tem nas ocorrências. Às vezes, mesmo cortando a lata, a gente não consegue liberar o acesso. Então a gente faz os cortes para que a lata fique desconectada e aí com o apoio do guincho a gente consegue abrir ela para criar espaço lá dentro. Possivelmente ferimentos nas pernas somente dele? No pé. O pé esquerdo estava preso nas ferragens, teve um ferimento, corte contuso no pé. Não deu para verificar se houve fratura, a gente manuseou ali, pelo que tudo indica, não teve fratura, mas a princípio só esse ferimento leve no pé. E agora está recebendo atendimento médico, está bem? Sim, está recebendo atendimento médico, agora o médico vai fazer a regulação para definir para onde ele vai ser encaminhado. Para a gente terminar, equipe, a gente observou aqui SAMU, TR, bombeiros, polícia militar, todo mundo em equipe para poder ter esse sucesso. Sim, ocorrências complexas assim, dificilmente uma equipe só resolve. Por isso que tem aqui o autobomba de Jabuticabal, comando área de Ribeirão Preto, que nós deslocamos para cá considerando a gravidade da ocorrência, apoio de uma avançada do SAMU com a médica, além do pessoal da concessionária que apoia no balizamento do trânsito. Muito obrigado, conversei com o Tenente Munita, trouxe informações a respeito então, mostrando ao vivo aqui dentro do Balanço Geral, mostramos esse socorro desde o início então, desse resgate, retirada agora há pouco então deste motorista das ferragens e felizmente está bem aí somente, como confirmou agora o Tenente Munita pra gente, somente um ferimento no pé. Está sendo caminhado daqui a pouquinho para a unidade hospitalar ou uma unidade de saúde aqui na nossa região, Valentim. Olha, é uma imagem emocionante, é uma imagem que a gente ganhou a semana, porque a gente viu o momento em que esse homem, ele era retirado das ferragens e esses aplausos que foram ali, né, na hora, a gente percebeu, no momento que ele foi liberado da cabine, no momento que ele chegou depois na prancha do SAMU, esses aplausos, nós também estamos aqui aplaudindo o trabalho em nome do tenente que falou com a gente agora do Corpo de Bombeiros e abraçando ele, a gente abraça, parabeniza toda a equipe do SAMU, do DR, todo mundo envolvido, a Polícia Militar também, que foi até o local, porque esses aplausos, na verdade, são para eles. São anjos que fazem o resgate de pessoas que eles nem conhecem, mas eles muitas vezes dão a vida para resgatar outras pessoas. Você viu um caminhão com mais de 33 toneladas. Uma árvore de grande porte, esse homem, graças a Deus, ele ficou em um lugar na cabine que ele não foi atingido pela carga, mas ele ficou preso pelo pé esquerdo. E os bombeiros tiveram todo o cuidado, junto com os médicos do SAMU, junto com toda a equipe que foi até lá, para conseguir retirá-lo bem, consciente e agora para que ele seja levado para o hospital. E mais importante que isso, para que ele seja levado de volta para casa, receber o abraço, o carinho e o amor da família. Que Deus abençoe todos vocês. E Gustavo, a gente sabe que é nas grandes adversidades que nós conhecemos os grandes profissionais. E assim como a equipe do Corpo de Bombeiros, o SAMU e todo mundo envolvido aí, a nossa equipe de reportagem também, com muita competência, com todo cuidado, respeitando os comandos, os limites aí do Corpo de Bombeiros para a gente não avançar. Mas o importante é que em casa, nessa imensa audiência agora do Balanço Geral, tinha muita gente do lado de cada televisão fazendo a sua oração e torcendo para que esse homem fosse retirado, provavelmente um pai de família, um trabalhador retirado bem aí desse local. Então, Gustavo, agradeço você, também aplaudo você, o Jorge Zamarioli, pelas imagens, pelo trabalho. Eu estendo também a vocês o parabéns que nós passamos para todas as equipes envolvidas. Obrigado, Gustavo Batista. Agora eu vou liberar o Gustavo, que realmente foi um trabalho muito difícil e além dessa questão de levar informação, nós estávamos aqui também na nossa oração, pedindo para que esse motorista saísse bem de onde ele estava. E graças a Deus, deu tudo certo, tá? Deu tudo certo, logo ele vai estar de volta na casa dele para receber o carinho, o abraço da família. Que imagem emocionante, graças a Deus. Ó, gente, fica aflito quando você viu o tenente até ofegante ali, de tanto que eles ficaram 2 horas, esse trabalho tão difícil, mas que nós mostramos do começo ao fim aqui no Balanço Geral e agora no final feliz com a retirada dele bem e com vida, tá? Obrigado pela imensa audiência, você que confia no jornalismo verdade, no jornalismo Record.